Afiliados estão vivos. No vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre certeza mítica, reaparição ritual do sagrado, os mitos e as escrituras reveladas. Nos acompanhe. Atentemos para a palavra desvendar. Ela significa retirar a venda dos olhos, ou seja, abrir os olhos para enxergar o que antes estava ocultado. Não se trata, é claro, de que se esteja de fato com os olhos vendados. O pressuposto é que na dimensão profana, isto é, cotidiana da vida, o que vemos não constitui a verdadeira realidade. Torna-se necessário uma chave para ver o que é verdadeiro, o que é pleno de sentido, o que não admite dúvida. A manifestação do sagrado através do mito constitui, portanto, a formação de uma certeza plena e imediata. Não precisa de prova, basta a vivência, o vivo sentimento de participação em uma ordem de acontecimentos pertencentes a um tempo fundamental. Essa certeza plena e imediata é, portanto, uma certeza subjetiva, mas ela não brota ao acaso. Ela deve se confirmar simbolicamente por meio de rituais apropriados. Os rituais são cerimônias que seguem regras rígidas, pelas quais se obtém acesso à dimensão do sagrado ou do sobrenatural. Nos rituais, uma supra-realidade é invocada por meio de símbolos. Símbolos, como vimos, são signos especiais que operam uma invocação de uma realidade que está além da nossa experiência comum. Por isso é que a chamamos de supra-realidade. Dentro de um ritual, os símbolos realizam uma religação, liga de novo, entre a experiência do momento presente e a experiência do tempo fundamental, que então se renova e se reatualiza. Religação quer dizer religião. Os mitos, portanto, dão acesso a um plano superior da realidade mediante rituais religiosos, por meio dos quais a consciência conhecedora se funde com a realidade fundamental a ser conhecida. Esse é o caso de se dizer que não existe distinção entre o eu conhecedor do intérprete e os mistérios do mundo que estão sendo desvendados ritualisticamente. Os mitos e as escrituras reveladas, vamos falar sobre eles. Sabemos que os signos somente podem vir a funcionar como símbolos quando interpretados dentro de rituais apropriados. Em conclusão, são símbolos que falam da dimensão sagrada da natureza e do homem. Por se expressar na linguagem dos símbolos, a interpretação dos mitos é fornecida durante as vivências ritualísticas, em que a consciência se abre para o mundo emocional e intuitivo. Conhecemos algumas dessas experiências ritualísticas: o carnaval, o show de rock, a missa, a procissão, os comícios políticos. Em cada uma dessas experiências podemos encontrar símbolos e suas chaves de interpretação mítica. De posse dessas chaves ritualísticas, os mitos constituem um conhecimento certo, exemplar e verdadeiro. Esse conhecimento constitui uma religião. E a experiência em que emerge é uma experiência religiosa. Há, porém, religiões reveladas como as judaico-cristãs e religiões encantadas como as politeístas, a dos gregos, a dos indígenas e as afro-brasileiras, por exemplo. Nas religiões reveladas, há um intermediário que garante a certeza da verdade sagrada que está sendo revelada. Então, o intermediário chama-se profeta. A religião cristã possui uma singularidade, pois o seu profeta, aquele que garante a validade da verdade revelada, é o próprio Filho do Criador. Porém, as religiões reveladas se caracterizam por possuírem seus profetas, sejam eles humanos, sejam divinos. E os profetas, quando deixam sua existência terrena para retornar à dimensão sagrada que anunciaram, marcam a sua passagem através de textos que a tradição deve preservar contra toda e qualquer deturpação de sentido. A transmissão desses textos pode ser oral ou escrita. Depois do aparecimento da escrita, parte dos textos sagrados preservados ao longo dos tempos foi gravada em caracteres gráficos constituintes da escrita. Outra parte, mais resistente à tradução em caracteres gráficos, permaneceu sendo transmitida em rituais iniciáticos, chamados de rituais esotéricos. Em qualquer dos dois casos, o conhecimento resultante se propõe como um conhecimento do mundo, como ele verdadeiramente é, sendo que as escrituras reveladas contêm os mistérios a serem desvendados, e a tradição oral contém, em geral, as chaves para o correto desvendamento. Diferentemente são as tradições são as religiões encantadas. Nelas não há a figura do intermediário com a função de garantir a validade das chaves e dos símbolos.
Assim como há vários deuses, há vários intérpretes, ou seja, há diferentes maneiras de invocar o acesso à suprarrealidade, cujos mistérios se quer desvendar. Não existem, portanto, as escrituras sagradas. Os deuses e os homens são da mesma natureza. A diferença entre eles é simplesmente de grau de grandeza ou de nobreza. Os deuses são como homens evoluídos, as palavras são cantos e transportam a consciência para uma dimensão encantada do mundo. Em vez de uma revelação, elas produzem um desvelamento, tiram o véu do sentido pleno das coisas. Pelo encantamento ou desvelamento produzido pelas palavras do mito, a consciência ingressa imediatamente, isto é, sem intermediários, em um universo maravilhoso onde tudo ocorre em um tempo fantástico. Neste caso, o mito é uma palavra poética, enquanto no caso dos textos revelados, o mito é uma palavra profética. Sabemos que literalmente o termo mito significa palavra, uma narração sobre as origens. Portanto, os mitos são símbolos codificados em palavras em linguagem verbal. Essa caracterização nos permite diferenciar mito de ritual, pois ritual é a expressão de emoções humanas em linguagem de movimento e gestos corporais, através da dança, gritos, sons e cantos, enquanto o mito é, propriamente falando, a narrativa que estrutura uma interpretação verbal para as emoções humanas vivenciadas ritualmente. Essas narrativas míticas valem-se ou de palavras poéticas, que encantam e embevecem a nossa sensibilidade, ou de palavras proféticas, que despertam emoções adequadas a uma aparição ou manifestação divina, como o êxtase, o respeito ou a esperança. As histórias que se contam para as crianças, como a do Papai Noel, é um exemplo de palavra poética, e o seu efeito de encantamento é um exemplo de como a consciência infantil, no caso, ingressa em um universo maravilhoso e fantástico. Já a Bíblia é um exemplo de escrituras reveladas, ou seja, de palavra profética. Nela se acham relatados os mistérios da fé anunciados pelos profetas, aos quais se reconheceu o dom de falar e escrever sobre coisas divinas, por inspiração direta de Deus. A finalidade dos escritos proféticos é o estabelecimento e a renovação da promessa da salvação do homem, considerado perdido no mundo terreno. É como diz Galileu na epígrafe deste capítulo, A mensagem divina, transmitida através da fala e dos escritos dos profetas, tem a intenção de ensinar aos homens como se volta para o céu, do qual um dia foram expulsos por sua desobediência à lei do Criador. Em resumo, é importante guardar que a consciência mítica do homem ocidental é formada a partir de duas fontes. A poética, que é a narração bíblica dos cantos, a poesia de Homero, de Hesíodo, e os próprios salmos podem ser considerados poéticos, os provérbios. Mas tem muito mais, A tradição oral sempre é poética, enquanto a tradição revelada no escrito sagrado geralmente é profética. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo. A fonte poética remonta às nossas origens gregas e a fonte profética confirma a influência hebraica através da mitologia judaico-cristã e também a influência muçulmana. É interessante notar que a relação entre essas duas mitologias sempre foi conflituosa ao longo da história de formação da consciência do homem ocidental. A mitologia grega, denominada pagã pelos cristãos, entra em choque com a mitologia bíblica. E é mitologia bíblica. Muita gente diz, não, porque a Bíblia é verdade, então não é mitologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se narra as origens, e muitas narrações ali são fantásticas, não são fatos verídicos ou científicos. Então nós temos uma mitologia durante toda a era cristã, e sobretudo durante a Idade Média. E é a mitologia bíblica que se impõe como modelo de verdade. A mitologia grega só vem reaparecer como instrumento de compreensão do mundo para o homem ocidental com o advento da psicanálise, mas já desde o Renascimento já vinha, da primeira metade desse século. Embora as interpretações do fundador da psicanálise, o Sigmund Freud, possam estar em vários aspectos inadequadas, ou mesmo equivocadas. Desde então, o estudo da mitologia grega tornou-se ainda mais relevante. Então, esse é um pouquinho aí dessa obra que é Filosofia, Iniciação e Investigação Filosófica do José Auricunha, mais precisamente a certeza mítica, a reaparição do ritual do sagrado e os mitos e as escrituras reveladas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.